E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre a saúde do idoso e as consequências agora das quedas desses idosos, batendo um papo aqui com a professora e fisioterapeuta Heloísa Matos. Professora, quais são as consequências? Que tipo de fratura é mais comum? E que tipo de fratura é mais alarmante em termos de tempo de recuperação? Então, a gente tem, né, locais no nosso corpo, nosso esqueleto, nossa estrutura óssea. O mais comum é a fratura de fêmur. Fêmur é esse osso longo, né, que a gente tem aqui na coxa. Então, essa fratura, tem algumas fraturas, por exemplo, quando o idoso vai cair, ele costuma pôr a mão, né, colocar a mãozinha e tem uma fratura que a gente chama aqui, fratura distal do rádio, que é o nome de um ossinho aqui. Então, tem muito comum a fratura do rádio e a fratura do fêmur. Tá? A gente tem ainda fraturas nas vértebras da coluna, fraturas também nas costelas, né, que às vezes o idoso cai e perfura o pulmão, é complicadinha também, tá? Mas eu vou focar aqui na fratura do fêmur. A fratura do fêmur, muitas vezes, o idoso, ele acaba tendo que substituir a cabeça do fêmur, que é uma partezinha, a parte de cima do fêmur, chama de cabeça do fêmur. E o idoso, ele acaba precisando fazer um procedimento cirúrgico, que vai colocar uma outra cabecinha do fêmur, tá? Que é uma prótese, e aí vai precisar de mais tempo de recuperação. Tem idosos que colaboram, tranquilo, eles seguem as orientações direitinho, mas tem idoso que ele acaba tendo uma consequência, que é o medo, certo? E esse medo acaba atrasando o nosso tratamento, tá? Trazendo consequências graves, que é a imobilidade no leito, que a gente chama que é aquela imobilidade onde o idoso ele vai ficar restrito à cama. E ele acaba tendo uma outra consequência, que ele não consegue retornar às suas atividades diárias. O dia a dia dele. Ele não consegue mais ir numa padaria, ele não consegue mais esperar o leite, comprar um leite, ele não consegue resolver seus problemas no banco, ele não consegue mais resolver seu dia a dia, tá? Então, a gente precisa ter calma, né? Realizar o tratamento seriamente, né? Seguir as orientações do fisioterapeuta. Hoje a gente tem fisioterapeuta no estado todo, né? A gente tem fisioterapeuta para orientar. Lembrar que é idoso, a senhora idosa, o senhor idoso, não ficar apenas limitado ao tratamento, pedir informação ao fisioterapeuta. E agora, o que é que eu faço? Sábado e domingo eu não vou ter fisioterapia, o que é que eu preciso fazer? Então, a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem argumento para poder falar o que é que ele deve fazer ou não, porque a gente não pode parar. O idoso, principalmente aquele idoso que fratura um osso, ele não pode parar, ele tem que continuar fazendo diariamente seus exercícios, tá? Uma outra coisa importante é o idoso receber a orientação e fazer as suas atividades, seus exercícios em casa, tá? E uma vez recuperado, tá? E procurar fazer um trabalho social, fazer um trabalho, participar de um grupo da terceira idade, que hoje todo o estado tem. A gente tem nas diversas secretarias de assistência social no estado todo, grupos de idosos voltados justamente para esse trabalho. Não só com o fisioterapeuta, mas também com o educador físico. E aí você vai compartilhando experiência, você não fica sozinho, porque a gente sabe que muitos idosos caem no isolamento. Isso. Porque às vezes ele não se adapta, eu não posso ir mais à padaria, e aí vem depressão, vem uma série de outros fatores. Então, ó, gente, quando a gente está falando em prevenção, a gente está falando de uma coisa muito importante nesse ponto, porque são atitudes simples, que podem prevenir problemas gigantes. Uma fratura, uma cirurgia, um tratamento longo, ficar de cama muito tempo, ter que ter alguém cuidando, tá? Isso. Poxa vida, você tem às vezes um idoso tão independente em casa e você não estimula essa prevenção. Já imaginou esse idoso perder essa independência e ficar dependente de você? Isso. Né? Porque ele vai precisar de alguém. Vai. E uma outra coisa que você falou, Dani, bem lembrado, é a depressão. Tá? É muito comum, eu não sou psicóloga, mas é muito comum a gente começar a partir iniciar o nosso tratamento a partir de uma conversa, ouvindo o nosso idoso, porque às vezes a evolução do nosso tratamento não tem tanto sucesso por causa justamente dessa tristeza profunda que o idoso acaba desenvolvendo. E eu retomo a família. A família precisa fazer parte, contribuir com essa recuperação.
Porque se a família não faz o papel de família, aí a gente complica. Eu já tive famílias de interromper. Eu já treinando a marcha, treinando o caminhar do idoso, acabou a fisioterapia, chega, traga a cadeira de roda. Gente, não pode fazer isso. Estou treinando a marcha, tenha um pouco de paciência e saia do consultório com seu avô, com seu pai, sua mãe, caminhando. Tá? Então, a paciência da família vai ser essencial para o tratamento do nosso idoso. Compartilha essas vitórias também, né? Com certeza. De recaminhar, de reaprender a caminhar. É uma festa. Depois de uma queda. Infelizmente, professora Heloísa, o nosso tempo de entrevistas chegou ao fim. A gente sabe que esse é um assunto muito gostoso de conversar, apesar de ser um assunto grave, mas é um assunto de muito interesse. Sim. Porque os números são alarmantes. São. Né? E a gente sabe que as consequências são lamentáveis. Isso. E que a gente pode prevenir com coisas tão simples, né? Com certeza. Não haveria necessidade. Com certeza, a gente se preocupasse, cada um se preocupasse com essas atitudes pequenas, a gente teria uma grande redução de quedas. A gente sabe que tem aí os teimosos, porque a gente também é teimoso, e a gente já foi teimoso, as crianças são teimosas, adolescentes também, nós adultos também, os idosos, obviamente, também. Porque, além de tudo, eles têm toda a experiência que a gente ainda nem sonha ter. Isso. Então, eles têm conhecimento, têm propriedade para falar sobre muitos assuntos. Eu queria muito te agradecer mais uma vez. As portas estão abertas sempre que a senhora professora quiser compartilhar assuntos dessa natureza. Estou à disposição sempre, Tânia. Então, nos veremos mais vezes bem, aqui no obrigada. programa Utilidade Pública. A gente encerra a entrevista do programa de hoje. Você já sabe, próximo bloco tem assunto novo aqui no estúdio. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, a partir das 18 horas. Eu espero você.